Eu tenho a impressão que essa é a primeira resenha de literatura japonesa que sai aqui no canal. Hoje a gente fala sobre A Polícia da Memória. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e me acompanha também lá no Instagram, eu acabo falando de literatura por lá também. Hoje a gente fala sobre A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, que é uma escritora japonesa bastante produtiva. Tava lendo sobre ela é bastante produtiva, escreveu mais de 40 livros, um negócio assim. É muito premiada lá no Japão, então ela é uma escritora bastante reconhecida, bastante importante para a literatura japonesa. Apesar disso, são 3 livros dela só que chegaram pra gente. Hoje a gente fala de um deles, sobre A Polícia da Memória, publicado pela Estação Liberdade. A Polícia da Memória me deu várias sensações, assim, lendo, no sentido de... é uma leitura bastante complexa, porque ao mesmo tempo que é uma leitura com uma linguagem muito acessível, uma linguagem muito gostosa, muito tranquilo para ler, também é um livro com muitos acontecimentos, e como é comum a literatura japonesa e a produção cultural japonesa de uma forma geral, tem muito uma exploração de um nonsense que em A Polícia da Memória fica bastante evidente. Então tem muito disso acontecendo, muita coisa acontecendo, muita coisa que você precisa ir pausando a leitura para você amadurecer e perceber o que significa aquilo no contexto da obra, qual é a relação daquilo com a nossa realidade, qual é a relação daquilo com a vida real, né? Porque esse é o sentido de uma metáfora, de uma boa metáfora. Então qual que é o sentido daquele universo, daquele mundo no qual acontece muita coisa maluca com a nossa vida, o que o livro tenta, o que o livro faz, o que o livro se aproxima da realidade. Então A Polícia da Memória é um livro que eu fui revezando com outras leituras, porque não dá para ler correndo, assim, eu pelo menos não conseguiria aproveitar a leitura se fizesse meio que de uma tacada só, como às vezes com outros livros é possível. A história principal do livro, ou o primeiro enredo do livro, é sobre uma ilha na qual as coisas vêm desaparecendo, e desaparece muito gradativamente. Então a personagem, ela começa assim no capítulo inicial, tá ela conversando com a mãe dela sobre coisas que a mãe dela tá guardando porque as coisas estão desaparecendo, e a mãe dela constrói junto com ela essa memória das coisas que têm desaparecido. Ela é criança, não entende muito bem. Vai fazer sentido para ela quando ela tá mais velha, que a mãe dela já faleceu, o pai dela já faleceu. Então ela percebe que a mãe dela tinha uma função ali, ou tinha um gesto de tentar preservar coisas que vão se perdendo, porque quando as coisas vão se perdendo, as pessoas se surpreendem, ou ficam chocadas, ou ficam revoltadas, mas isso momentaneamente, porque logo esse desaparecimento, ele entra no normal das coisas e as pessoas vão voltar a viver sua vida como se aquele objeto nunca tinha desaparecido. Esse desaparecimento, ele pode se dar de 2 formas. Ou ele simplesmente some, então quando é uma coisa, quando é uma fruta, por exemplo, essa fruta de repente desaparece. Ou essa fruta, ou esse desaparecimento, ele se dá pela ação das pessoas. Então ordena-se que os copos vão desaparecer, então de repente todo mundo tem que quebrar seus copos e ninguém pode armazenar copo, porque há uma polícia da memória, e essa polícia da memória, ela é extremamente vigilante, ela é muito cuidadosa, então qualquer gesto de desobediência ao desaparecimento é punido, as pessoas são levadas pela polícia da memória, então a pessoa também desaparece, e aí o livro conta então sobre esse ato, esse gesto ali, extremamente ditatorial por parte dessa polícia, em ter essa vigilância, em ter essa ordenança em relação às coisas que vão desaparecendo. O curioso do livro é que, por mais que pareça num primeiro momento que talvez o tema central vai ser esse do desaparecimento, e que a história vai se focar nisso, na verdade a história é sobre as pessoas e sobre como as pessoas se comportam, né, quando há esse desaparecimento. Então tem as pessoas que vão entrando meio que no normal das coisas, mas tem as personagens centrais ali que agem de maneira mais constante na narrativa, e o livro ele vai dizer, então ele vai versar sobre o que esses desaparecimentos vão provocando nas pessoas. Então para algumas pessoas
vai ser meio que é assim que acontece, tem que acontecer, e não tem como a gente recuperar essa memória, não tem como voltar, então tem que fazer, né? Tem que obedecer a polícia da memória. Outras pessoas vão ter um gesto de desobediência muito incisivo, né? No sentido de se proteger, de tentar proteger os seus, de tentar armazenar essas memórias como elas podem, de tentar esconder essas coisas que vão desaparecendo, de proteger as pessoas, de tentar se salvar de alguma maneira daquele mundo caótico. E como que, quais sentimentos, quais emoções que isso vai revelando, que isso vai despertando em cada um. É um tema é o tema mais importante da narrativa e não necessariamente o simples desaparecimento dos objetos. A protagonista do livro é uma mulher jovem que é escritora e ela não é nomeada. Aliás, os personagens não são nomeados, a não ser o editor dessa protagonista, que ele é chamado de R. Então ele é só uma letra, ele é o R, não se dá nome para essas pessoas, e isso é um detalhe interessante da narrativa, numa história em que as coisas estão desaparecendo, desaparecem inclusive os nomes. E aí, ela, em algum momento, ele acaba meio que precisando fugir da polícia da memória, porque algumas pessoas, como era a mãe da protagonista, não perdem a memória. Então, os objetos desaparecem, no caso, o copo desaparece, e a maioria das pessoas vão esquecer que aquele objeto um dia existiu, ficando meio que uma espécie de oco no lugar daquele lugar, da memória daquele lugar. Mas algumas pessoas se lembram daquele objeto para sempre e ficam muito desesperadas. No caso da mãe da protagonista, ela tentava guardar essas memórias para um futuro, para sabe Deus o que. O R, que é o editor, ele também não esquece, então ele tenta fazer com que a protagonista se lembre das coisas, ele tenta com toda a força fazer com que as pessoas se lembrem das coisas. É muito desesperador esse gesto dele tentando fazer com que as pessoas busquem suas memórias, e as pessoas não sabem exatamente o que tem que buscar. Então, essa insistência, essa repetição e esse desejo de não se curvar ao que aquela ditadura que está sendo instalada ali está fazendo, eles tentam de todas as maneiras fazer com que aquilo não os pegue, vamos dizer assim, ainda que algumas pessoas vão sendo pegadas, ainda que lutem muito contra, ainda que façam um esforço muito gigantesco para não esquecerem, para não perderem as memórias. E é muito curioso isso, num livro que trata de um mundo físico tão caótico, o centro não ser o mundo físico, mas ser o mundo emocional das pessoas, ser o que esses desaparecimentos vão provocando nas pessoas. E tem uma entrevista com a escritora que alguém pergunta para ela, porque aparentemente todos os livros dela são meio que nesse tom assim, e alguém pergunta para ela se ela não acha que o mundo, por que ela cria mundos tão malucos, por que ela cria mundos tão absurdos. E ela diz que ela cria mundos absurdos porque, e aí eu acho isso muito genial, ela diz que cria mundos absurdos porque as mudanças físicas, elas são percebidas muito facilmente, mas as mudanças psicológicas demoram muito mais para ser percebidas, às vezes não são percebidas, às vezes levam muito tempo para serem percebidas pela própria pessoa, quem dirá pelas outras pessoas. Então ela diz que esse mundo físico caótico que ela cria tem a ver com esse desejo de explicar que o nosso mundo de dentro, ele também é caótico e também passa por mudanças, por rupturas, por desaparecimentos, por traumas, e isso é muito genial. Eu acho isso muito inteligente, do modo como ela constrói. Além do editor e do R, vai ter um outro personagem bastante importante, que é um balseiro, que era esposo da babá dela de quando ela era pequena, e como as balsas perderam sua função em algum momento, elas desapareceram, o balseiro fica meio que morando ali naquela balsa abandonada, e ela tem muito cuidado com ele e ele tem muito cuidado com ela. Isso é muito visível, assim, acho que esse é um dos elementos mais perceptíveis da narrativa, que são essas relações de cuidado. Então os grupos, eles precisam ser pequenos, porque não dá para confiar em todo mundo, porque tem sempre delatores, e as nossas censuras, as censuras do Brasil mostram bem isso. Então, como tem delatores, é preciso estar sempre muito atento com quem você fala. Então aquele círculo é pequeno, mas ele se protege muito. Dá para perceber que há outros círculos que também se protegem muito. Então dá para perceber que há uma rede de proteção às pessoas que não perdem a memória, que são essas pessoas as mais buscadas pela polícia da memória. Então dá para perceber que existem grupos de tentativa de manutenção dessa resistência, dessa força de resistência. Curiosamente, o livro ele não trata só sobre esse universo, ele trata de um outro universo, que é o universo da escrita da personagem. Tá meio maluco, mas vai fazer sentido. A personagem, ela é escritora, então ela tá escrevendo um romance. Então esse romance
romance ele vai sendo descrito conforme a história também vai acontecendo. Então são duas narrativas que vão acontecendo em paralelo. Então alguns capítulos de uma, alguns capítulos de outra, alguns capítulos de uma, alguns capítulos de outra. A protagonista desse romance que está sendo escrito, desse romance dentro do romance, é uma mulher que está aprendendo datilografar. Ela tem um professor de datilografia e vai falar dessa relação dela com esse professor. Então ela está aprendendo datilografar e em algum momento, quando as coisas já estão muito desaparecidas, inclusive já desapareceu nesse primeiro enredo, a profissão escritora, porque desapareceram os romances, ela vai procurar um outro trabalho e, curiosamente, o trabalho que ela encontra também é de ser datilógrafa. Então ela escreve, ela é uma datilógrafa, a personagem dela está aprendendo datilografia e ainda que demore mais um pouco, a personagem dela também começa a perder alguma coisa. Ela começa a ser, ela tem uma relação, ela acaba tendo relação com esse professor. E ele acaba ali cerceando ela de muitas maneiras, ele acaba impedindo ela de fazer várias coisas no começo. E daqui a pouco, essa personagem ela começa a perder a voz dela começa a desaparecer. Ela fica desesperada, mas depois ela vê que ela consegue escrever pela máquina, ela consegue se comunicar pela máquina, e ela vive nisso um tempo. Daqui a pouco ela é levada para um lugar, por esse professor, e ela acaba perdendo também a máquina, ela não consegue mais digitar na máquina, então ela fica sem voz. Então é como se nessa primeira história tudo tá desaparecendo em volta, por uma polícia, por uma ditadura que vai tirando as coisas dos sujeitos, que vai impedindo as coisas de existirem. Então é como se fosse de fora para dentro. E nessa narrativa que está sendo escrita pela personagem, é como se a coisa começasse a desaparecer de dentro para fora. Então desaparece a voz, depois desaparece o poder de comunicação. Aparentemente isso vai acontecer com outras mulheres, pelo alguns indícios que a gente percebe no texto. Não vai ser só essa personagem que vai perder a voz. Então é como se isso fosse sendo perdido de dentro para fora. Então é como se a gente tivesse uma grande violência policial aqui e uma grande violência privada acontecendo, de relações amorosas, de relações afetivas, nas quais as coisas também podem desaparecer e deixar um oco no lugar. Tem uma sequência de desaparecimentos em particular que me chama muita atenção, que é o desaparecimento das artes. Então primeiro vai desaparecer a música, e aí esse editor R, ele presenteia o Homem da Balsa com uma caixinha de música, essas caixinhas que dão corda, e fala para ele ouvir aquilo muitas vezes. É como se ouvir aquilo muitas vezes fosse resgatar uma memória, fosse resgatar um desejo de libertação, que aquele sujeito não vê muito sentido. E o Homem da Balsa fica ouvindo aquilo muitas vezes, mas para ele é um barulho contínuo que não desperta necessariamente um sentimento bom, que não desperta um sentimento que a música geralmente desperta, justamente porque para ele aquilo não é música. Depois os livros desaparecem, e os livros desaparecem como tem que desaparecer numa ditadura. Eles são queimados em praça pública, se fazem fogueiras para queima de livros, dá para ver a tristeza das pessoas, o desespero das pessoas com esse gesto, mas enfim, ditadura tem que cumprir, e todos os livros são queimados, menos alguns da autora, porque o editor, o R, faz de tudo para protegê-lo, diz que ela não pode entregar, né? Então esconde, ele tá escondido, então ele acaba deixando no esconderijo dele, ele tá já há dias naquele esconderijo que ela providenciou para ele, a polícia tá atrás dele, então ele protege os livros, alguns livros, protege os livros dela, que ela também, como a memória dela já estava sendo perdida nesse sentido, ela não vê sentido em guardar os próprios livros. Então tem essa sequência de perdas que é muito angustiante, até o momento em que ela acaba começando a perder a própria habilidade de escrever. E esse segundo romance, talvez fique mais confuso, e esse romance que é o que ela está escrevendo, é na verdade esse romance que ela escreve por insistência dele para tentar fazer com que essa memória permaneça. Então ele insiste muito para ela continuar escrevendo, ainda que no começo ela vai escrever palavras soltas, depois frases, e depois não vai saber muito bem o que aquilo significa, mas de qualquer maneira ele insiste muito para ela continuar escrevendo, e ela produz esse livro que também vai falar sobre
de desaparecimentos. Se desapareceu tudo, se é uma ilha na qual as coisas desaparecem, o que termina? Quais são os últimos desaparecimentos? Os últimos desaparecimentos são os corpos das pessoas, a possibilidade de movimento. Primeiro desaparece uma perna, depois um braço. E até isso as pessoas vão normalizando, assim. Acho que esse é o bizarro da história aqui. Inclusive isso as pessoas vão normalizando. Então, desapareceu a perna, a pessoa vai aprender a viver sem a perna e tudo bem. Então o livro fala sobre desaparecimento de coisas, sobre desaparecimento de arte, sobre desaparecimento de uma possibilidade de fala e também sobre desaparecimento dos corpos. O livro acaba justamente quando tudo desaparece, quando ela se torna apenas uma ideia e ela vai se esvanecendo mesmo no ar, assim. Então ela desaparece real e aquele sujeito, o editor R, fica ali tentando fazer com que ela se fixe em suas memórias para tentar lembrar, mas de fato ela acaba desaparecendo. Curiosidade sobre o livro, a escritora é muito fã do Diário de Anne Frank, então a gente vai perceber vários elementos que a gente também percebe no diário, que é a questão de desejo de criar estratégia de sobrevivência do grupo, ainda que isso coloque em risco a própria vida, o desejo de proteger outra pessoa, ainda que isso possa representar um perigo para a sua própria vida, construir pontes mesmo que pareça sem sentido. Então, se você tá num lugar em que tem uma polícia extremamente violenta, parece mais fácil você viver sozinho, e na verdade o livro vai falar sobre a importância desses laços, a importância desses afetos para os sujeitos, desejo de conservar a cultura, desejo de conservar a arte. Acho que em Diário de Anne Frank tem muito isso, de eles estão ali, a família está completamente presa e eles querem livro, eles querem aprender, eles querem literatura, eles querem saber de música. Então tudo isso é um alimento importante para eles e que ainda que isso não pareça prioritário como estratégia de sobrevivência. Essa foi a nossa conversa sobre a Polícia da Memória. Vale muito a pena, é um livro muito bonito, apesar de ser um livro bastante difícil de ler, porque dialoga muito com a nossa história, dialoga muito com coisas que a gente vivencia tanto no nosso cotidiano, com coisas que dialogam com coisas que já aconteceram e que a gente deseja que não aconteçam mais. Então vale muito a pena pra gente entender de alguma forma como que os sujeitos se comportam em situações de extremidade. Gente, é isso. Até mais!